Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Sheila e vou ministrar a aula de administração de condomínios, na gestão condominial aqui da rede CETEPS. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a forma de administrar e alguns nuances da matéria. Então vamos lá comigo? O que é a administração de condomínio? Vamos pegar primeiro os princípios da administração. Então lá, a administração, o conceito dela é a forma de gestão de empresas ou organizações. Como assim, professora? Vamos lá. Explicando para vocês, administrar é a forma de gerir, é a forma com que você vai trabalhar dentro da empresa, como você vai administrar, vai conduzir os seus funcionários acerca de todas as rotinas administrativas que você vai trabalhar. Ela possui como objetivo a análise de diversos cenários para exercer uma melhor forma de atividade empresarial. O que é isso? Vamos lá. É como o seguinte, a administração ela é uma ferramenta para os gestores tomarem as decisões e assim eles poderem ver qual cenário melhor se enquadra para a empresa. Porque o objetivo da empresa é a obtenção de lucros, tá? Então, o princípio da administração, a administração em si, é basicamente uma forma como você vai conduzir a empresa para que ela possa trazer mais lucros e assim poder crescer mais, tá bom? Quais as ferramentas que a gente utiliza na administração? Vamos lá. Temos o planejamento, a organização, a direção e o controle. Essas são as ferramentas da administração e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, tá bom? Um planejamento, a gente pode definir que ele é uma das principais ferramentas da administração, porque ele independe se for uma tarefa simples, uma tarefa mais complexa, um centro de controle mais complexo, precisa de planejamento para que tudo possa fluir corretamente. Dá subsídio aos gestores para mensurar resultados e buscar melhorias, e o planejamento procede o sucesso do negócio. Se você não planejar, você vai fazendo as coisas sem organização, e aí acaba complicando, podendo ter problemas que você não tinha calculado antes. Com o planejamento, você pode inibir tudo isso daí. Organização. Para que eu vou usar a organização na administração, professora? A organização, ela divide responsabilidade. Quando tem uma equipe, administra uma empresa, você vai ter um gerenciamento de pessoas. E assim você consegue verificar quais pessoas se enquadram melhor nas atividades que tem disponíveis. Então, vamos lá. A organização ela tem o objetivo de dividir responsabilidades, estabelecer metas para facilitação, ordenar procedimentos de forma lógica, dividindo em comandos ou departamentos. Então, a organização, ela vai dividir para que a empresa possa caminhar corretamente. Cada um faz o seu, porque daí você delega funções, delega tarefas, estabelece metas e atinge o objetivo. Direção. A direção eficiente, na verdade, né? Nós vamos falar aqui da direção mais positiva mesmo. Avaliação, negociação, comunicação e estímulo de funcionários. O papel do diretor na administração de empresas não é só gerir o negócio, não. Também é gerir as pessoas. E é nesse quesito que a estimulação de funcionários pega no ponto, tá bom? Quando você está administrando, você lida com pessoas. E você tem que conduzir as pessoas para que elas possam trabalhar adequadamente e assim poder fazer caminhar a administração, caminhar o negócio completo. Estratégias aplicáveis. Não adianta um administrador colocar metas surreais. O que vai acontecer? Vai frustrar o funcionário, vai frustrar o negócio dele e vai acabar, infelizmente, indo à derrocata. Então, a direção tem que se preocupar com isso também, em estipular metas aplicáveis, objetivos aplicáveis. E a liderança para antecipar as crises. No meio que nós estamos vivendo, atualmente, nessa pandemia, o que acontece? Muitas empresas tiveram que se reinventar. Assim, os administradores, as pessoas, os gestores que estão nos cargos de direção, eles tiveram que reorganizar e eles tiveram que ter capacidade para gerir
a empresa nessa nova situação, novo cenário que se encontra. Então, a administração, uma das ferramentas dela, a direção, ela foca na liderança para antecipar crises. Se não conseguir antecipar, saber lidar com elas para ter o menor custo, o menor prejuízo possível. E o controle. O controle, pessoal, vou falar um pouquinho sobre ele, depois a gente se apega aqui aos conceitos. O controle nada mais é que você utilizar todas as ferramentas e fazer com que as ferramentas sejam sempre efetuadas pelas mesmas pessoas. O controle, a visão macro de todo o negócio, venda, suporte financeiro, estoques e demais departamentos. Os controles internos serve para otimizar os procedimentos com informações, reduzindo despesa e maximizando os lucros. Como assim, professora? Bom, vamos lá. O controle é você ter uma visão macro de toda a empresa. É você olhar para o seu departamento de vendas, olhar para o seu departamento de compras e verificar o contexto, não os pormenores, tá bom? O contexto de tudo para que você possa tomar melhores decisões. E os controles internos, eles servem para otimizar sempre a busca de resultado. Com controles internos, você pode reduzir os custos, maximizar lucros, alocar pessoas, verificar departamentos ociosos e assim sucessivamente, facilitando a tomada de decisões, o planejamento e também a organização da empresa. Trouxemos aqui o conceito de administrar. O ato de administrar é trabalhar com e por intermédio de outras pessoas na busca de realizar objetivos da organização, bem como de seus membros. Quando você pensa em administrar, você não tem que pensar apenas no lucro da empresa. Com certeza, o lucro é o objetivo de toda a administração. Mas você também tem que ver que você está lidando com pessoas, gerir pessoas e sonhos que elas possuem. Quando um funcionário trabalha satisfeito, ele acaba rendendo mais. E assim, o ato de administrar também engloba isso. É um ato de gerir pessoas e a própria empresa. Bom, a gente estava falando sobre a administração, né? E as ferramentas. E aqui a gente vai pegar um pouquinho das características. Ah, professora, mas por que a gente está pegando tanto no conceito de administração? Pessoal, a aula é de administração de condomínios. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que conhecer a administração para depois a gente segmentar ela no ramo dos condomínios, tá bom? Então não tem como eu adentrar a aula de administração de condomínios sem dar uma pincelada antes do que significa a administração, as ferramentas, características e o porquê que ela existe na nossa vida. Então, vamos lá? Característica da administração: circuito de atividades interligadas, buscar a obtenção de resultados, proporcionar a utilização de recursos físicos e materiais disponíveis. E esses três aqui, pessoal, as características gerais que eu já tinha comentado aqui no bojo de toda a nossa aulinha, tá bom? Atividades interligadas, é você ter uma visão macro do seu negócio, buscar a obtenção de resultados, lucro sempre, e também na questão de resultados a gente também fala da boa qualidade de trabalho para os funcionários. Proporcionar utilização de recursos físicos, tem sempre aquela pessoa que está alocada em um departamento que ela não trabalha tão bem. Aí você aloca ela em outro departamento, ela começa realmente a trabalhar bem. Isso, você tem que ter uma visão na administração, se aquela pessoa tem que antecipar a situação que ali se apega, entendeu? Ou às vezes, uma pessoa é muito boa, já aconteceu isso, gente, uma pessoa é muito boa no cargo dela. Ela é uma ótima funcionária. Aí ela ganha uma promoção. O que acontece? Na promoção, ela acaba ocupando um outro cargo que ela não se desenvolve também, ela não se sente satisfeita. E aí fica complicado, tá? Então, aqui nós falamos sobre as ferramentas e características da administração. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os princípios da administração condominial e focar realmente nessa parte segmentada que é os condomínios. Um beijão para vocês, até a próxima aula!